Olá, pessoal. A partir dessa aula, dessa aula e as próximas, nós vamos tratar de uma preocupação bastante legítima do legislador sobre o que acontece se o objeto que tem que ser entregue pelo devedor ao credor se perder ou se deteriorar antes da entrega, antes da tradição, né? Nós sabemos que o devedor tem que entregar uma casa ao credor, nós sabemos que o devedor tem que entregar um bem móvel, um carro ao credor, mas o que acontece se esse objeto se deteriorar ou se perder antes da tradição? Primeira questão: qual é a diferença de perda e deterioração? Pessoal, perda é a destruição completa e deterioração é a destruição parcial. Então, quando nós temos um objeto que ele pega fogo e é reduzido a cinzas, ou que um carro que se destrói, né, fica só a lataria mesmo, não dá para aproveitar nada, nós falamos que ocorreu a perda. Esse é um nome jurídico dessa figura. Então, perda é a destruição completa. O que sobrou não serve para nada. Diferentemente da deterioração. Deterioração que sobrou serve, mas está desvalorizado. Vamos dar um exemplo de um automóvel? Um automóvel que sofreu uma colisão e deu perda total, né? Ficaram só as ferragens e não se aproveita nada daquilo. Ocorreu a perda. Agora, o mesmo automóvel, ele sofreu uma batida e amassou uma lateral, né? Teve uma desvalorização, mas dá para você arrumar e o carro fica novo. Então, teve uma desvalorização, tá certo? Então, teve uma deterioração. Esse é o nome correto. É que eu ia falar que teve uma desvalorização, mas o nome correto é deterioração, certo? Então, o Código Civil vai trabalhar nas próximas aulas com essas duas expressões. O que acontece se destruir-se completamente? Perda. O que acontece se destruir-se parcialmente? Uma deterioração. Certinho? Então é isso que nós vamos estudar nas aulas seguintes. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, um esquema que eu fiz e eu vou justificar a razão de ter feito esse esquema. É que se você for ler no Código Civil a solução para os diversos casos que nós teremos pela frente, você vai ter a impressão de que cada situação é um raciocínio diferente, e não é. Nós fizemos um esquema aqui, é lógico que não é para você decorar o esquema, mas eu vou sempre apresentar esse esquema para mostrar para vocês que a ideia que o legislador teve foi a mesma para praticamente todos os casos. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês com essa figura que está aparecendo na tela aí. Então, é mostrar que todas as soluções tiveram o mesmo raciocínio, só que o legislador, na hora de escrever, ele não pode escrever dessa forma, ele tem que ser mais preciso, né? Tem que usar uma linguagem mais científica, e isso às vezes nos dificulta um pouco. Mas a lei precisa ser assim, nada de errado. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Nesse nosso esquema aqui, como eu disse para vocês, o primeiro elemento que eu vou mostrar, né, que eu vou explicar, é a questão do dolo ou culpa. Porque a primeira pergunta que se vai fazer é se o devedor teve culpa por não cumprir a obrigação, né? Por ter perdido o objeto ou por ter desvalorizado. Então a primeira pergunta é: teve culpa? E quando nós estamos falando em culpa, pessoal, a interpretação desse elemento é o mais simples possível. Essa culpa aqui envolve o dolo e a culpa em sentido estrito. O que é o dolo? Eu quis praticar o dano, ponto final. Esses conceitos aqui são muito mais simples do que lá no direito penal, certo? Aqui a questão do dolo e culpa muitas vezes nem tem relevância, tá certo? Então, teve dolo, teve a vontade de causar o dano, ou culpa em sentido estrito, que é uma falta de cuidado? O dano aconteceu por uma falta de cuidado, né? Um desleixo da parte do devedor. Então, tanto faz se é dolo ou culpa, nosso caso aqui, a solução vai ser a mesma, certo? E só para mostrar para vocês, como na maioria das vezes a diferença de dolo e culpa nem vai ter interesse para nós, imaginem vocês que o Roberto, né, eu estava intencionado a causar um dano a uma pessoa. Eu fui lá,
dolosamente bati no carro dela e estraguei a frente, que fica em 20 mil reais. Eu tenho que pagar 20 mil reais. Agora imagina que o Roberto também, por uma falta de atenção, bateu no carro dessa pessoa sem querer, sem propósito, né? Foi um desleixo da minha parte e causei um dano de 20 mil reais. Eu vou ter que pagar os mesmos 20 mil reais, da mesma forma. Então, tanto faz se eu causei o dano movido por dolo ou por uma culpa, certo? Por uma falta de cuidado, o dano é o mesmo. Então, isso aqui para nós nem vai ter relevância por hora, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro elemento. Vai ter culpa ou não vai? Se você falar que sim, tem perdas e danos. Se falar que não, não tem perdas e danos. O que são as perdas e danos aqui, pessoal? Por enquanto, nós vamos nos contentar com a ideia que perdas e danos são todos os prejuízos que a pessoa teve. Podendo incluir o valor do carro, até o valor do carro vai estar expresso na legislação em separado, né? Mas todos os prejuízos que a pessoa teve. Eu bati no carro da pessoa, a pessoa era um taxista. E aí a pessoa ficou uma semana sem poder trabalhar. Eu vou ter que indenizar o prejuízo que ela teve por não poder trabalhar essa semana. Tá? Nessas perdas e danos aqui, certo? Ah, eu bati no carro da pessoa e a pessoa se feriu, perdeu uma perna, por exemplo. Eu causei danos morais, eu vou ter que indenizar também. Então, todos os prejuízos que a pessoa teve é consequência do nosso sim ou não aqui, tá bom? Então, nas próximas aulas eu vou colocar isso em prática e vai ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá bom? Se vocês quiserem continuar o nosso estudo, já vou estudar a perda do objeto sem culpa do devedor. E aí vocês vão ver como é simples trabalhar com esse esquema. Pessoal, muito obrigado então.